Você irá ouvir agora um episódio do Histericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Bem-vindos! Olá, tudo bem? É muito bom ter você por aqui. Eu sou Camila Cadamuro e este é mais um episódio do Histericast. E hoje a minha convidada é a Camila Mendonça, enfermeira graduada pela USP Ribeirão Preto, PhD, professora da UFRJ, autora da Escala Elpo, mãe do Cauê e do Léo. Camila, seja muito bem-vinda. Começamos essa jornada na enfermagem juntas, né? Juntas. E muito feliz de você ter aceito o nosso convite para participar do Histericast. Seja bem-vinda. Prazer é meu. Vai ser um bate-papo super legal. Com certeza. Ká, conta para nós um pouco da sua trajetória profissional. Como é que você chegou até aqui? Bom, eu vim de uma família que era mais humilde, né? Então, eu não pude prestar nenhuma particular. Na época, eu não tinha certeza o que eu queria fazer exatamente, né? Como qualquer adolescente, né? No início da sua vida. E aí, eu prestei vestibular, prestei enfermagem, prestei veterinária. E enfermagem eu tinha prestado na USP, que era FUVEST na época, na Unicamp. E tem uma faculdade em Alfenas aqui, que foi até onde eu fiz o meu pós-doc agora, recente, né? Na Unesp e na UFMG eu tinha prestado veterinária. E na UFMG eu tinha ido muito bem na primeira fase, achei até que eu tinha passado. E eu não tinha passado. Até você falou a gente estava falando antes do negócio de histórias, né? Me veio essa história à mente, por isso que eu comecei a contar por aqui. O meu pai, ele não tinha condições, então se eu não passasse no vestibular, só tinha prestado públicas, né? Eu não ia fazer faculdade até que eu tivesse condições de custear. E saiu o resultado tanto da UFMG como da Unesp, eu não tinha passado. E de repente saiu o resultado da USP, eu tinha passado e eu adentrei nessa profissão, que no primeiro momento eu não sabia se seria a minha profissão da vida, se eu ia me encontrar, mas desde o primeiro dia de aula eu super me encontrei. E, na verdade, não tive nenhum motivo especial para escolher a enfermagem, mas a enfermagem me escolheu. Então, assim, hoje eu sou completamente realizada, né, por estar nessa profissão. Tenho muito orgulho de ser enfermeira. Às vezes tem pessoas aqui, a minha cidade é muito pequena, né, eu estou de volta agora Guaxupé, que eu estou de licença da UFRJ, atualmente sou professora, né, adjunta da UFRJ, sou concursada, já tenho estabilidade e tudo mais, mas por conta do meu projeto de pesquisa ser um projeto muito robusto, eu estava ficando ausente da universidade em vários momentos por ter que sair para divulgar o trabalho, e eu estou numa licença que é uma licença para inovação. O Brasil tem uma lei da inovação, né, e nós podemos, enquanto professor do ensino superior, cada universidade tem a sua regra, né, interna, e por meio disso eu incubei o meu projeto numa incubadora de empresas da UFRJ, e hoje eu estou de licença porque eu montei uma empresa e eu realizo treinamentos, então eu sou assim, completamente satisfeita e realizada na minha profissão, e aí eu estou de volta a Guaxupé, que é a minha cidade natal, é uma cidade muito pequena aqui, e muitas vezes as pessoas até falam assim daqui de Guaxupé, né? Ai, cara, porque, nossa, você estuda tanto, por que você não faz medicina? Até hoje eu escuto isso, né? Ontem eu comemorei 20 anos de formada. E aí até hoje eu escuto isso. Eu falo porque a enfermagem me escolheu e eu sou completamente feliz e realizada na minha profissão, né? Desde do dia 1 até exatamente 20 anos depois da formatura, estou aqui muito feliz e realizada nesse nosso mundo. E você hoje é a cara da enfermagem, é uma referência. É fruto só de amor à profissão mesmo, de trabalho e amor à profissão. Cá, você fez enfermagem, quando você se formou, você entrou no programa trainee na mesma instituição que eu. E depois do programa trainee, o que aconteceu com você? Então, o trainee foram 9 meses, né? A gente tinha que fazer um projeto de melhoria, né? Que era, e se houvesse, a regra era essa, né, Cá, na época. Se houvesse a vaga, você seria contratado, se não houvesse a vaga, você poderia ser dispensado, né? No meu caso, eu estava no São Luís do Morumbi e você era do Itaim. No Morumbi não tinha vaga quando eu terminei, mas eles não queriam que eu saísse, então eles inventaram uma função de trainee 1, nem existia. Tá. E aí eu fiquei um período, acho que foram 2 meses ou um mês, sei lá,
Eu fiquei um pouquinho de tempo nessa função que era um limbo, né? Porque você não era nem enfermeira, nem trainee, né? E Sim. aí depois eu entrei para cobertura de férias e licenças e tudo mais. E eu fiquei no São Luís ainda por acho que mais quase um ano. Eu tinha feito durante o trainee uma pós também na Unifesp de enfermagem clínica cirúrgica. Mas aí São Paulo foi muito. Aconteceu muita coisa em São Paulo, né? Não sei se você lembra da Carol, né? Que era a minha melhor amiga na época, que entrou com a gente no trainee. Então, assim, eu era muito nova, eu estava vindo de Ribeirão Preto, que era uma cidade que, né, de um campus cheio de gente, morava em República, então eu era envolvida com muito amigo e tudo mais, e naquela época eu estava muito jovem num emprego que eu estava muito só trabalhando. Eu não E tinha nem sozinha, né? Numa lazer. cidade como São Paulo, né? Longe da sua família. E aí eu mandei currículo para comecei a mandar currículo, até em São Paulo mesmo, em outras instituições, para ver se mudava o ar, porque eu estava realmente, psicologicamente falando, não estava feliz, porque eu estava na função que eu gostava, que era enfermeira de centro cirúrgico, no cenário que eu amo, né? Eu falo que o meu lugar favorito no universo é dentro da sala de cirurgia, mas aí eu namorava na época, né? E o meu namorado levou o meu currículo para a cidade que ele morava e eu fui chamada na prefeitura. E o salário era maior do que eu recebia. Então, aí eu saí de São Luís e voltei para Minas, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Fiquei alguns meses na prefeitura e abri um concurso para professor numa cidade vizinha, que era em Pouso Alegre, na Univas. E aí eu passei e era na disciplina de enfermagem em centro cirúrgico. Eu fiquei 7 anos nessa instituição como professora, e foi quando eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, fiz engenharia biomédica também. Lá tem uma instituição de engenharia muito forte em Santa Rita, então eu cheguei a compor o corpo docente da engenharia biomédica, então eu tenho uma paixão muito grande por essa área da engenharia, principalmente a engenharia biomédica, e é isso. E aí eu depois, lá em Santa Rita, o meu esposo, na época, ele teve uma oportunidade de emprego no Rio, e aí ele foi para lá e eu fiquei sozinha com meu filho, e eu comecei a procurar coisas lá. E aí até que eu passei no concurso da UFRJ, e estou na UFRJ desde então. Ano que vem, não, 2025, eu completo 10 anos na UFRJ como professora. Mas você já foi para lá doutora. O doutorado Sim, você fez. sim, eu finalizei o doutorado enquanto eu morava em Santa Rita. Eu fiz na USP de Ribeirão Preto, né? Eu viajava, cumpri disciplina em São Paulo também, na Poli da USP, porque, na verdade, a ELCO, falaremos sobre ela, que foi o meu projeto de doutorado, ano que vem completa 10 anos, que é da minha defesa, na verdade, né? Em fevereiro, eu defendi em fevereiro de 2014. A minha intenção era fazer um colchão, porque como eu estava na engenharia biomédica, eu queria fazer um colchão dinâmico para o centro cirúrgico. Nesse processo de elaboração do projeto, eu tive que cumprir disciplinas na engenharia mecânica, na engenharia elétrica, da Poli, da USP, durante o meu doutorado. Morando em Santa Rita, viajando para Ribeirão, viajando para São Paulo, tudo na mesma semana. Meu filho nasceu nesse O contexto, filho, meu primeiro filho, o Cauê tem 11 anos. Ele nasceu um ano antes de eu finalizar, ele foi na defesa pequenininho. E assim, esse mundo foi sempre bem agitado para mim, né? No que diz respeito a trabalho, família, conciliar tudo. Mas deu tudo certo. E aí não vingou o projeto do colchão e eu acabei desenvolvendo uma escala para justificar a utilização desse colchão, por exemplo, né? Porque já que eu não tinha desenvolvido a ferramenta, a minha orientadora chegou em mim e falou assim: mas se você vender esse colchão, quem vai ser o sortudo do paciente que vai utilizar esse colchão, né? E tem alguma escala? seria uma tecnologia, obviamente, com valor Porque agregado, com um custo mais elevado, que seria para poucas pessoas. não é nem Isso. isso, só isso. Pensa o HC de Ribeirão, né? Um hospital público, se ele comprasse um colchão, ele não ia comprar 18 colchões, um para cada sala, ele ia comprar um. E aí, as 18 salas iam ter cirurgias ao mesmo tempo. Quem que ia ser o sortudo do paciente que ia utilizar naquele momento aquele colchão, né? Então, tinha que ter uma forma de ranquear e falar quem era o paciente que tinha maior risco, né? E no meu mestrado eu já tinha trabalhado com posicionamento, eu já sabia que não tinha ferramentas desse tipo relacionado ao posicionamento, né? Nós temos outras formas de avaliar o risco de lesão por pressão, mas não, as lesões por posicionamento, elas vão muito além das lesões de pele, né? Nós temos lesão neurológica, né? Lesão vascular,
lesão respiratória, lesão visual, muitas lesões, né? Então, era uma maneira, claro que o colchão preveniria a lesão de pele, que é uma das lesões decorrentes do posicionamento. Mas já que eu ia desenvolver uma ferramenta, então eu queria desenvolver uma ferramenta que contemplasse todos os tipos de lesões relacionadas ao posicionamento. E o meu doutorado foi um processo muito árduo, porque na verdade eu fiz 2 em 1, né? Porque eu não cheguei a construir o colchão, mas eu cheguei a fazer tudo para esse colchão. E depois eu mudei o meu projeto por conta de financeira mesmo, porque sem o financiamento do governo, né, nós não teríamos condições de desenvolvê-lo. Porque estavam envolvidas muitas instituições naquele contexto, né? Era a USP de Ribeirão, era o Inatel, que era onde eu fazia engenharia biomédica, era a Poli da USP de São Paulo, porque eu precisava de outros profissionais, né? E tem todo um processo quando você desenvolve um equipamento de registro na Anvisa, de cadastro e tudo mais, e todo esse processo demandaria, além de tempo, custos, né? Que nós não teríamos condições de arcar. Então, eu cheguei a submeter algumas chamadas públicas, né, do FINEP, na época, nós não fomos contemplados e eu tive que mudar o meu projeto. E aí, mudando o meu projeto, culminou no desenvolvimento da ELPO, que é uma escala de avaliação de riscos, né, para o desenvolvimento de lesões relacionadas ao posicionamento. O que significa a sigla ELPO? É um mnemônico quase, né? Então, o E de escala. Então, na verdade, hoje eu já aceitei todo mundo falando escala ELPO, mas no começo eu falava, não precisa falar escala ELPO, porque o E já é de escala. Mas hoje as pessoas falam, né, escala ELPO. O E de escala, o L é de lesões e o PO de posicionamento. Tá. Então, como se fosse escala de lesões de posicionamento. Porque todas as letrinhas ia ficar, né, muito, muito longo o nome, nós chegamos a essa. E numa língua, acho que é lituano, significa respirar, leveza, vento. Ah, que legal. Então ainda tinha um significado ainda. Cá, conta para nós um pouco, você já falou de onde surgiu a ideia, né? Porque, na verdade, não deu certo, entre aspas, a sua primeira opção, né, para o doutorado, você teve que mudar a rota no meio do caminho, né? E na vida a gente precisa ter essa flexibilidade, né, de mudar as rotas. Temos que ter, né? Conta para nós um pouco agora como é a escala. E assim, então, a ELPO, ela é uma escala ela é uma escala preditiva. O objetivo da ELPO é ser utilizada ao posicionar o paciente para que você identifique quem é o paciente em risco no intuito de implementar alguma ação de cuidado. Então, o objetivo dela é antever esses pacientes que possivelmente desenvolveriam lesões. E ela é uma escala preditiva que congrega fatores intrínsecos do paciente, como a idade, as comorbidades, e fatores específicos da situação cirúrgica. Então, o tipo de posição, o tempo que a pessoa permanece nessa posição, a própria superfície de suporte que ela está posicionada, porque muitas vezes, por exemplo, uma perneira é uma superfície de suporte. Dependendo do tipo dessa perneira, ela é um causador de lesão, se ela for estreita, se for um dispositivo rígido, né? Então, inúmeras situações que são, por vezes, necessárias, mas sempre podem ser modificadas e melhoradas, mas num primeiro momento, essas situações necessárias, se elas não são bem pensadas, elas vão causar lesão no paciente. E aí, imagina você, o paciente vem operar o joelho e fica sem movimentar o braço, porque teve uma lesão do plexo braquial, porque o braço ficou muito aberto, prendeu o plexo, pressionou, e dá uma lesão que pode ser dias, meses e até irreversível. Imagina. Hoje nós temos relatos na literatura de tetraplegia relacionada ao posicionamento, na posição sentada, uma cirurgia neurológica, a cabeça do paciente fica fixa no suporte de cabeça e o corpo escorrega na mesa, lesão cervical, paciente tetraplégico, imagina o horror, né? Temos muitos casos de pacientes que na posição prona fica com o olho entreaberto e aquilo leva a uma morte celular, e essa morte celular pode ter uma série de repercussões fisiológicas no olho desse paciente e levar o paciente à cegueira, né? Uma lesão relacionada ao posicionamento. Hoje nós temos até queimaduras. Eu recebi uma foto hoje cedo, inclusive, cara, de uma aluna me perguntando se eu já tinha visto aquilo. Uma cirurgia neurológica, o médico abriu a cabeça e dobrou a pele para fazer a craniectomia, né? E a pele dobrada, na hora que voltou, estava com uma lesão. E ela perguntou se eu já tinha visto. Eu falei assim, já, sabe o que é isso?
Na hora que eu falei, ela até se admirou. É uma queimadura, porque eles usaram bisturi para descolar a pele. E ali deve estar molhada a pele do paciente do outro lado. A água conduz eletricidade, queimou, estava com uma bolha. Então, assim, não era nem uma lesão por pressão, porque ela na hora pensou numa lesão por pressão, mas era uma queimadura e era relacionada com a posição que a pele estava, que a pele é uma parte do corpo do paciente, então, do posicionamento de alguma parte do corpo. A E aí gente, ela vai gerar um score que varia de 7 a 35, e numa situação de menor risco, o paciente estará entre 7 e 19 na sua classificação, e uma situação de 20 a 35 seria um caso de alto risco, que nós precisamos fazer algo melhor para esse paciente. Então, todo hospital tem que ter um protocolo de cuidados para todo mundo, porque mesmo os em baixo risco, estão em risco, mas em baixo. Então, todo mundo merece a melhor condição. Mas nos pacientes classificados de 20 a 35, nós precisamos ter um cuidado especial. Então, você consegue justificar o custo de algumas ações de cuidado se você contempla esse score no seu protocolo de cuidados. Então, por exemplo, uma cobertura multicamadas que pode redistribuir a pressão e vai gerar um custo a utilização dela naquele paciente. Você consegue justificar a utilização dessa cobertura, porque é seu paciente de alto risco e você contemplou essa informação no seu protocolo, certo? Então, a escala ela funciona dessa forma, você vai utilizar para você agir. Só um número a mais no prontuário do paciente não faz nada. Então, a escala, na verdade, não faz nada. Quem faz é o profissional que utiliza esse conhecimento, né? Uma tecnologia leve e dura, para que ele possa implementar, justificar o seu cuidado, né? Implementar uma ação de cuidados. Então, tem pessoas que utilizam a ELP de maneira equivocada, ou utilizam no pré-operatório, para já ir com o score para a sala, ou depois que a sala está calma, todo mundo sentou, porque né, acabou o fuzuê do início da cirurgia, e aí o circulante de sala vai preencher os impressos ou os formulários no prontuário eletrônico e acaba colocando a classificação ali. Para isso, ela não ajuda em nada. Então, ela é uma ferramenta preditiva para auxiliar na tomada de decisão do profissional mesmo. E qualquer um pode utilizar, tanto o enfermeiro, o circulante de sala, o anestesiologista, o cirurgião, né? Ela foi feita pela enfermagem para a enfermagem, mas qualquer pessoa que esteja na sala no momento do posicionamento, ela partilha dessa responsabilidade, bem como das consequências desse posicionamento. Então, ela pode estar envolvida nesse cuidado desde que ela saiba, né, como fazer ali para tomar uma decisão de cuidado. Né? Assim que ela... é importante, Ká, a gente divulgar a questão do aplicativo, né? Sim! Eu não tô na assistência direta mais, mas eu tenho um aplicativo no meu celular, eu baixei e é extremamente intuitivo. Então, as pessoas às Sim. vezes olham no papel, falam, leem a sua tese, algum artigo, alguma coisa, e falam, nossa, que coisa, né? Pode achar que é complicado, mas não, é tão intuitivo. E você, inclusive, faz uma educação continuada tão bacana, porque você coloca lá as posições cirúrgicas, tem lá tudo que a pessoa, né, deve fazer, o que ela deve marcar, você coloca as orientações, e é uma ferramenta gratuita. Isso. Então, a história do aplicativo foi justamente para facilitar ainda mais a utilização da Elpo. Quando eu ia ministrar algum treinamento, muitas vezes eu tinha a devolutiva do profissional da instituição dizendo que a gente não tem tempo. Preencher mais um papel não dá, o funcionário não consegue, lá. E, na verdade, é uma ferramenta para auxiliar o trabalho deles, né? Para facilitar, para justificar, olha, nesse você tem que trocar esse colchão aí, porque esse colchão vai causar uma lesão e tudo mais. E o aplicativo, ele é rápido para ser utilizado, como você disse, ele é gratuito, então ele foi construído no meio público da universidade pública, foi esse o projeto que eu incubei, inclusive, na CRIOS, que é a incubadora de empresas da UFRJ, de Macaé, que é o meu campus, né? Nós recebemos um prêmio, inclusive, à época de professor empreendedor, no meio de um monte de engenheiro, a enfermeira ganhou o prêmio de professor empreendedor. E foi isso que me impulsionou, inclusive, a ter esse afastamento da universidade para que eu pudesse me dedicar integralmente na divulgação desse projeto. Então, o aplicativo é uma forma de, além de somar automaticamente os pontos, né, dos itens correspondentes à avaliação do paciente, na classificação de risco, mas ao final ainda tem as recomendações de cuidados baseados em evidência. Então, aquelas recomendações, além de terem essa função que você mesma disse, de educação continuada, né, que você pode aprender com aquilo que está escrito, mas também pode subsidiar e ser uma fonte para a construção do seu protocolo interno, porque
como eu sempre digo nos treinamentos presenciais, cada instituição é muito única e tem a sua rotina, os seus processos, as suas dúvidas, as suas superfícies de suporte, né, os dispositivos de posicionamento diferentes um do outro, né? Cada hospital é diferente um do outro. E muitas vezes o médico, o cirurgião ou mesmo o circulante de sala trabalha em mais de um hospital que tem rotinas diferentes. Então, o protocolo ele é institucional, ele é muito, muito, muito importante para que o funcionário ele consiga saber o raciocínio de ação, de tomada de decisão que ele tem que ter naquela instituição. E o aplicativo ele ajuda muito nisso. E eu bato o pé até hoje ele ser gratuito, ele tem custos, claro, né? Nós temos um gerenciador, mas eu prefiro monetizar de outras formas do que colocar um custo, porque o meu desejo, né, mais do que qualquer coisa, é disseminar essa tecnologia mesmo, disseminar essa forma de utilizar, né, a avaliação de risco para que você tenha um melhor cuidado. Então, esse é a trajetória que nós estamos fazendo hoje, né, que é esse treinamento itinerante, estimulando utilizar o ElpaPP, que é o nosso aplicativo. Se você não baixou, quem está ouvindo... Exato. Quem não baixou está perdendo. Ou na Apple Store e digite Elpo, que você vai nos encontrar. E é um mecanismo, um recurso bastante interessante, realmente. Eu acho que quando a gente se formou, né, há um tempo atrás, 20 anos, a gente não tinha esses recursos e a gente aprendia muito sozinho, né, Cá? Porque Exato. Esse tipo de coisa a gente também não achava em livros, a gente não tinha o Google assim fácil, né? E a gente acabava aprendendo com quem já estava, né? E ter isso à mão agora está muito fácil. E quando você aprende com outro, muitas vezes, né, pela correria do dia a dia, você não tem a mania. Eu acho que eu sou sempre curiosa, então eu sempre pergunto os porquês. Mas na nossa rotina do dia a dia, muitas vezes passa batida, as pessoas não perguntam os porquês das ações e simplesmente executam os cuidados, né? Hoje em dia, Cá, até como uma curiosidade, eu vou em muitos hospitais para dar treinamento, fazer simulação realística e tudo mais, e às vezes na posição prona, eu acho engraçado citar esse exemplo, porque eu vejo muito. Na posição prona, nós costumamos fazer um triângulo ou utilizar um suporte próprio para isso, mas quando nós utilizamos coxins, nós fazemos um triângulo, que um vai nos ombros, sobre os ombros, e dois perpendiculares ao longo do corpo do paciente, com a intenção de elevar ali o dorso do paciente para que a cirurgia seja facilitada para o cirurgião. Então, acaba formando um triângulo, porque esses dois coxins perpendiculares ao longo do corpo do paciente podem pegar na crista ilíaca, então nós temos que juntar as pontas embaixo para não pressionar a crista ilíaca no corpo do paciente. Muitas vezes eu vou nas instituições e o triângulo está normal, tá assim, a ponta do triângulo está direcionada para a face do paciente. E o que acontece? Nessa posição, o tronco vai ser completamente pressionado, então o pulmão não tem espaço para expandir a caixa torácica. A base do triângulo que vai estar reta vai pegar justamente a crista ilíaca, vai comprimir grandes vasos como a aorta abdominal. E neste caso, você piora fisiologicamente a condição do seu paciente, tendo muito mais riscos só por conta da posição desse triângulo. E é engraçado que aí eu fico pensando assim, eles estão fazendo triângulo porque algum dia alguém falou para eles assim, olha, na posição prona tem que fazer um triângulo, mas ninguém justificou o porquê que tinha que ser o triângulo ou qual era a posição desse triângulo, simplesmente fazem o triângulo. Então é executar uma ação sem saber por quê. E na hora que eu explico durante o treinamento, todo mundo fala assim, é verdade. Ainda mais o paciente que está simulando, né, que no caso ele não está anestesiado, que normalmente é um funcionário da instituição, ele fala, nossa, ficou infinitamente muito melhor agora, estava super desconfortável, estava doendo o meu abdômen e tudo mais. E as pessoas entendem o porquê e falam, elas são convencidas pela concordância daquela explicação, certo? Sem a explicação, se eu só chegasse e falasse, não, esse triângulo está errado, eu teria multidões discordando de mim, né? E pode ser que quem está ouvindo agora vai pensar, nossa, na minha instituição a gente faz triângulo, né? Mas deixa eu pensar que jeito que é, né? Não sabe o porquê que faz. Então acaba fazendo pelo um conhecimento que passa de um para o outro e não baseado, né, em evidência ou entendendo o porquê da ação, né? Caio, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra sua num evento da CD e pensei em algo que em geral as pessoas não pensam. Todo mundo, quando fala de posicionamento,
pensa em possibilitar a melhor abordagem cirúrgica para a equipe e na lesão de pele. E você trouxe outros danos que o paciente sofre com um mau posicionamento. E eu queria que você já citou alguns deles, mas eu queria que você dissesse os mais proeminentes, os que você mais vê no dia a dia. Quando a gente está na faculdade, engraçado isso, né? Todo mundo tem a aula de complicação pós-operatória, não tem? Do nosso paciente. Sim. E pensando em complicação respiratória pós-operatória, nós não aprendemos que a principal complicação pós-operatória é a atelectasia, por exemplo? Sim. Nós aprendemos que ela é relacionada à ventilação do paciente, relacionada ao carrinho, né, de anestesia ali, do ventilador do carrinho de anestesia, que aí o ar entra com pressão, ele vai expandir aquele alvéolo, os alvéolos da periferia do pulmão que não se expandiram corretamente vão acumulando aquele líquido, aquele muco, ou então não foi ventilado corretamente e aquele alvéolo acaba colabando. O paciente desenvolve atelectasia e num tempo depois aquela atelectasia, como uma consequência negativa, pode até desenvolver uma pneumonia e o paciente pode até morrer por conta dessa pneumonia. Então, hoje, eu falo isso muito em treinamento. Essa posição que eu acabei de citar para vocês, do próprio triângulo, que deveria ser invertido, mas quando ele está nessa posição correta, em direção à cabeça do paciente, ele está pressionando o tórax e ele impede a expansibilidade da caixa torácica. Então, o ar que está entrando com pressão do ventilador não tem para onde ir, ele arrebenta os alvéolos do paciente. Então, essa é uma complicação que é frequente em quase todos os pacientes na posição prona, se você não dá esse espaço para a caixa torácica expandir, entende? Então, assim, ações desse tipo, o braço aberto do paciente mesmo, todo paciente que vai para a cirurgia, ou quase todos, ou da grande maioria dos hospitais, você vê na mesa operatória o paciente com os braços abertos nas braçadeiras. E se esses braços estão abertos mais de 90 graus, nós temos o plexo braquial passando no meio dos ombros aqui, que eles vão ser pressionados pela parte óssea dos ombros, e nós vamos ter uma lesão neurológica. O paciente vai ter uma lesão que pode ser uma lesão muito grave. A própria estase venosa do paciente ficar posicionado muito tempo naquela posição, né, pode levar a uma trombose venosa profunda. É uma lesão de posicionamento, porque ele ficou muito tempo parado naquela posição, certo? E no caso da lesão de pele, é porque o paciente tem pontos de pressão que, quando eles não são aliviados, aquela proeminência óssea vai comprimir a circulação daquela região, vamos ter morte celular e sim teremos uma lesão se formando ali. O grande quê da lesão por pressão e por que hoje muitos pesquisadores em congresso e até os hospitais eles se preocupam muito com as lesões de pele decorrentes do posicionamento é porque essas lesões, diferentes das outras, quando termina a cirurgia, a gente não consegue visualizar que ela aconteceu, porque é uma lesão em tecidos profundos e ela demora a aparecer para avaliação do profissional. Então, ela pode demorar de 24 a 72 horas, desculpa. Então, de 24 a 72 horas para que possa estar visível a avaliação do profissional. Então, por que por um tempo, quando começou a se falar de cuidados durante o posicionamento, as lesões por pressão ou as lesões de pele, elas ganharam um destaque? Porque foram elas que motivaram todo mundo a olhar para o posicionamento. A prevenção de lesão por pressão é estudada há muitos anos na nossa profissão. E existia um grupo de pacientes que, mesmo que fossem aplicadas todas as intervenções para prevenir a lesão por pressão aparecia. Eles começaram a olhar quem eram esses pacientes. E eles descobriram que esses pacientes eram pacientes cirúrgicos. Eles começaram a perceber o que acontecia com esse paciente cirúrgico, então, que justificava a formação daquela lesão. E eles perceberam que eram em áreas que estavam sendo pressionadas durante a cirurgia, né? Com relação à superfície de suporte, à mesa operatória, né? Aos dispositivos em que o paciente era posicionado para poder a cirurgia acontecer. Então, elas tiveram esse destaque e, por conta dela, hoje nós estudamos todas essas outras lesões, né? Então, elas são muito importantes porque se você vê uma complicação acontecer, você tem o estímulo, por saber que aquela complicação acontece, de no próximo paciente você não deixar o braço aberto mais para o paciente não ter essa lesão no braço, por exemplo, essa lesão neurológica.
Mas se você não viu a lesão, então você vai passar o paciente da mesa operatória para a maca, fez a inspeção da pele do paciente, não tinha nada. Você vai mudar a tua conduta no outro dia? Se ninguém te contar que 3 dias depois ele apareceu uma lesão enorme na região sacra dele, você vai continuar provocando ou deixando de impedir essas lesões de acontecerem, porque você não sabe. Então, as lesões de pele, elas são muito importantes para favorecer a comunicação, para favorecer a nossa última etapa da sistematização da assistência, que é a avaliação, e essa avaliação do cuidado vai acontecer só quando o paciente estiver fora do centro cirúrgico. Então, isso favorece uma comunicação entre as unidades, né, centro cirúrgico e as unidades de destino desses pacientes. E, por outro lado, chama a atenção quando você vai posicionar o paciente corretamente na intenção dele não desenvolver lesão por pressão, de você prestar mais atenção ao alinhamento corporal, a outras partes do corpo e, consequentemente, você acaba impedindo essas outras lesões que são muito importantes e, por vezes, muito mais graves, porque podem levar o paciente à morte, né? Uma complicação que eu não citei, mas que é muito grave, é a síndrome compartimental. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, o congresso da ORNE, ele estava assim, tudo para todo lado tinha palestras sobre síndrome compartimental, porque é uma complicação extremamente grave que leva o paciente à morte, e ela estava acontecendo muito, né, nos Estados Unidos. Então, estava tendo uma ênfase muito grande. Hoje você acha muita produção, né, científica sobre essa complicação, que é uma complicação de posicionamento, principalmente relacionada à litotomia, porque às vezes faz uma litotomia exagerada, que hoje é proibida, inclusive, né? Então, nós temos que achar outras maneiras de colocar o paciente na mesa para que ele não tenha essa complicação tão grave. Então, o estudo dessas complicações que nos levaram, né, a desenvolver estratégias para que elas não acontecessem mais. Precisou ruim acontecer, infelizmente, né, para que a gente pudesse olhar o que nós podemos fazer de melhor. A gente vê que nas cirurgias mais longas, a enfermagem tem uma certa preocupação com o posicionamento. Mas naquelas que elas julgam que são mais curtas, não, vai ser rapidinho, o paciente não está na melhor posição, mas vamos deixar assim mesmo, vai ser rápido. Eu sei que a escala, ela abrange a quantidade de horas, né, o tempo cirúrgico, né, mas acho que vale a gente deixar o recado que tem medidas que devem ser feitas para todos os pacientes, independente do tempo, independente do risco. Com Você certeza, disse, né? Com certeza. De 7 a 20, né, a 19, a pessoa tem um risco diminuído, mas não quer dizer que não tenha risco e que Ela não tenha tem risco, então o protocolo tem que ser para todos, né? E o que você pode fazer para justificar alguma coisa de custo, por exemplo, ou às vezes até quando você tiver um equipamento desse tipo, lembra do colchão? Então seria naquele paciente de alto risco. Então você tem um direcionamento, né? A utilização da ELPA é para favorecer mesmo o seu cuidado, para te ajudar a pensar. E uma coisa que você disse interessante da continuidade do cuidado, o tempo ele é um fator extremamente importante. Mas sozinho, ele não é o único, né? Sozinho, ele não vai só o tempo causar lesão. Depende do fator intrínseco do paciente, se ele é idoso, se a pele é frágil, né? Então, os extremos de idade é um fator muito importante. A própria posição que ele fica para a cirurgia. Então, às vezes é um procedimento de 10 minutos, mas os outros fatores estão numa condição tão ruim que aquele paciente vai estar classificado em alto risco. Eu estava um outro dia num treinamento, não sei se eu já contei isso em alguma apresentação que você estava presente, Cá, mas de repente alguém que está ouvindo, né, possa ser uma novidade. Mas eu estava num treinamento no INTO, no Rio, e no INTO a gente fez, acho que foi o maior treinamento que eu já fiz até hoje. Nós fizemos várias etapas desse treinamento, eu voltei 1 ano depois, só para fazer um treinamento bem prático, na sala de cirurgia mesmo, com pacientes de verdade que estavam, né, ali para a cirurgia, para tirar dúvidas, para tipo ajuste fino, depois que a equipe inteira está treinada, residente, todo mundo, né? Então foi um treinamento gigantesco. E nesse treinamento, a gente estava esperando os pacientes que nós pudéssemos avaliar o risco e auxiliar durante o posicionamento para melhorar, fazer esse ajuste fino na prática mesmo. Aí chegou uma paciente, a gente estava esperando, chegou uma paciente, só que ela só ia fazer um curativo. Era um curativo estéreo na coluna, então por isso que tinha que ser feito dentro do centro cirúrgico. Aí veio a enfermeira e falou assim: professora, chegou uma paciente, mas essa não precisa não, vamos esperar um pouquinho para ver se chega um outro com uma cirurgia um pouco maior, porque essa é só um curativo.
Aí eu respondi isso para ela: vamos avaliar o risco primeiro, antes de decidirmos? E era uma paciente de alto risco, porque a condição que ela estava, na posição que ela estava, mesmo que ela foi só fazer um curativo, era uma situação de muito alto risco. Então, ela tinha justificativa, por exemplo, da gente colocar coberturas para não ter lesão. Então, assim, a combinação dos fatores, que é o grande que é o que previne a lesão. Mas um paciente que nós já sabemos que ele irá ficar muito tempo na mesma posição e que nós não vamos conseguir mudar esse item em tempo, porque a superfície de suporte você consegue mexer, a posição dos membros que não está adequada você consegue alinhar melhor, fazer ficar o mais anatômico possível, né, para que o paciente não tenha uma lesão muscular, neurológica e tudo mais. Mas o tempo a gente muitas vezes não consegue intervir. Então, o que você pode fazer? Você sabe que o paciente vai, sei lá, fazer um transplante de fígado, vai ficar 11 horas na mesma posição, mais de 10 horas. Você pode deixar no pré-operatório e no pós-operatório esse paciente em posições distintas da que ele ficou no intra, para justamente evitar que esse tempo que ele vai permanecer com aquele dorso, né, na posição supina, pressionados durante a cirurgia, sejam pressionados antes e continuem sendo depois, porque isso pode aumentar ainda mais o risco, né? Às vezes o procedimento tem só 2 horas, mas se é um paciente que está numa condição de alto risco, você pode deixar ele ter o mesmo cuidado antes e depois, porque você vai diminuir o tempo que ele vai ficar na mesma posição. Porque às vezes você somar o tempo que ele ficou lá no pronto-socorro esperando, o tempo que ele ficou na maca, o tempo da cirurgia, o tempo que ele ficou na RPA, aí depois vai para a unidade, se ele ficar tudo isso sempre na mesma posição, o tempo cirúrgico que foi de 2 horas é o menor dos problemas, porque aí deu, sei lá, 24, tudo na mesma posição. Então, ele vai ter, com certeza, um risco muito aumentado. Então, assim, o tempo, ele é importante, mas ele não é único. O tipo da posição é importante, mas também não é única. O fator intrínseco do paciente também. Às vezes, nós temos o instinto de proteger aquele que nós julgamos que é mais frágil, né? Então, eu tenho um slide que eu sempre mostro, né, que é um idoso e uma atleta. Se você tiver que escolher um dos dois para proteger, o teu instinto vai querer proteger aquele que você julga que é mais frágil. Mas, de repente, a situação cirúrgica dela é muito pior do que a dele. Se você tem só uma tecnologia para utilizar, então você tem que escolher entre alguém, você precisa escolher baseado em evidência. Não pode ser baseado no seu achismo, porque nós somos humanos e nós podemos errar. Na intenção de acertar, ou de ser o mais justo possível, nós podemos errar e impedir um cuidado especial naquele que realmente precisa. Então, mais uma vez, estimulando aí a utilização de uma ferramenta de avaliação de risco, porque isso com certeza vai ajudar a você ter o seu cuidado mais acertado, né, ou mais assertivo. Eu sei que você está sendo citada, a sua escala no mundo inteiro, né? Você Deixa eu contar uma novidade. Nos Estados Unidos, que eu sei. Te cortar só para te contar uma novidade. A gente não está com vídeo para o pessoal, mas 1 minutinho antes da gente conectar para fazer a gravação desse podcast, a minha orientadora do doutorado da vida inteira, a professora Cristina Galvão, da Universidade de São Paulo, ela sempre recebe a nossa publicação principal, está com o e-mail dela, a publicação principal do doutorado, né? O contato está o e-mail dela. Então, ela sempre recebe alguém que acha fora do Brasil, sempre recebe alguma solicitação e ela me encaminha. Só que ela muito raramente me escreve. Quando ela escreve é por esse motivo. Ela tinha mandado uma mensagem, então eu entrei rapidinho antes da gente conectar para ver o que era. E você não sabe. Acabaram de solicitar autorização para fazer a validação transcultural da ELPO no Irã. No Irã? Chegamos, Brasil. Aonde já tem, cara? País. É o 5º? Onde a gente já tem? 15º. 15º. Então, nós temos no Brasil, né? Nós temos no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Equador. Nós temos nos Estados Unidos, na China, na Turquia, na Irlanda, na França, na Itália, na Noruega, em Portugal. Uma parceira linda, a Andrea fez o mestrado dela, e agora Irã. Parabéns, Ká. Olha Isso só, é fruto do seu trabalho maravilhoso. E antes de ter a ELPO, o que as pessoas usavam? O que tem de outras escalas? A sua é a melhor. Nós temos tem a melhor. Elas são diferentes.
Elas são todas diferentes. Nós temos a escala de Braden, que ela está muito consagrada tanto no meio científico, mas na literatura, mas existem vários estudos que comprovam que para o intraoperatório ela não é adequada, porque ela não considera fatores que são cruciais ali do intraoperatório, como o tipo da posição, o tipo de anestesia, né? E o paciente está em jejum, então a nutrição está alterada, o paciente vai ficar molhado porque eu utilizo um antisséptico para fazer a degermação cirúrgica. Então, ela não é adequada para o intraoperatório. Nós temos a escala Munro, que ela é uma escala, ela é diferente da ELP. A ELP ela é uma escala preditiva de lesões relacionadas ao posicionamento, que inclui todos os tipos de lesão. A escala Munro, ela tem fatores que consideram... Aliás, a primeira versão dela me ajudou muito. Eu conheci a Cassandra Moon, ela é até minha amiga hoje em dia, antes de desenvolver a ELP. Então, o artigo dela foi muito importante para eu poder pular coisas que ela já citou como possíveis correções. Mas a Moon hoje, ela foi alterada, né? Nós temos a itens no pré, no intra e no pós-operatório. Então, por exemplo, se um paciente desenvolve uma lesão por pressão, nós conseguimos, por meio da Moon, provar que essa lesão foi de posicionamento. Com a associação ela vai gerando scores, né, em cada um desses 3 tempos. E você consegue provar, então, que aquela lesão foi de posicionamento. O objetivo da ELP não é provar que a lesão foi de posicionamento, é antever que aquele paciente pode ter o risco de desenvolver uma lesão para que você faça alguma coisa. Então, elas têm objetivos diferentes, mas a Munro, ela foi até validada pela Cristina Souza, que é uma enfermeira brasileira do Hospital Sírio-Libanês, para o português. E nós temos o Scott Triggers, que é uma escala mais simplificada, que ela congrega 3 grandes eixos de itens, né? 3 pontos mais importantes. E você tem uma classificação também do paciente no que diz respeito à incidência, né, de lesão por pressão. Então, o grande diferencial da ELP comparada com essas outras escalas é porque ela considera fatores que são cruciais ali do intraoperatório, associados, né? Então, a anestesia, o tipo da posição, o tipo da superfície de suporte, e ela consegue antever lesões que podem ser, por exemplo, neurológicas, porque se você modifica a posição de algum membro, você vai ver que o score da ELP vai diminuir. Isso você pode fazer até esse exercício no aplicativo mesmo, porque você consegue alterar as informações que você melhorou depois de ter gerado o score, você viu a recomendação de cuidado, então você viu que tinha algumas coisas que você poderia melhorar, e quando você altera essas informações, você vê que o risco diminui. E cada ponto a mais na escala aumenta em 44% a chance de desenvolver uma lesão por pressão relacionada ao posicionamento, e em 28% a chance de uma lesão neurológica relacionada ao posicionamento. Além das lesões respiratórias, que podem ser favorecidas com a modificação da superfície de suporte. Então, cada vez que você modifica, também vai cair um ponto do risco. Então, você já está diminuindo mais ainda também para esse tipo de complicação. Ela dá a diretriz, né, o aplicativo, no caso, dá a diretriz do cuidado, que vai falar até dessas partes do corpo que, hoje em dia, as pessoas se preocupam muito mais, mas para ter uma atenção, por exemplo, com os olhos, né, com orelhas, extremidades do corpo que muitas vezes ficam... Às vezes o paciente está bonitinho, mas a ponta do pé está encostando assim na mesa, ou encostando em alguma coisa metálica. O paciente pode desenvolver uma queimadura. Então, todas essas orientações no aplicativo você consegue também ter um direcionamento. Então, são ferramentas diferentes, todas elas importantes. Importante é que você utilize essas ferramentas para o bem, mas todas elas eu acredito que elas têm a mesma intenção, que é justamente fazer com que você tenha a sua atitude, porque sem a sua atitude, o cuidado não vai ser eficaz, certo? Você não vai ter o resultado esperado, que é a prevenção de lesões. E cá, eu vi que num aplicativo você fala de coxim, você fala de algumas coisas, e não é preciso ter recursos estratosféricos para fazer um bom posicionamento, né? Não é a questão financeira, é a questão muito mais da boa vontade, né? A atitude, né? Da atitude. Então, assim, claro que quando você tem um bom material, tamanho correto, tamanho adequado, o seu trabalho, a sua atitude, a sua estratégia de prevenção, ela é muito facilitada.
Mas não é porque você não tem que você não pode dar o melhor cuidado. Então, dentro das suas condições, você pode favorecer aquele melhor cuidado. Então, toda vez que eu vou divulgar alguma imagem, treinamento, inclusive, eu sempre escolho daquelas instituições que têm posicionadores, por exemplo, que não são de tão boa qualidade, ou que estão encapados, porque a cobertura também do dispositivo, ela não foi estudada para ter aquela redução, a distribuição da pressão. Às vezes até o material daquele dispositivo de posicionamento é bom, porque, por exemplo, a espuma de densidade 33, ela é excelente, tão boa quanto um gel de polímero de viscoelástico, desde que ambos tenham mais de 4 centímetros, né? 4 para cima, tem a mesma capacidade de redução de pressão. Mas, por exemplo, se você encapa uma espuma com, né, aquele material náutico, né, que muitas vezes utiliza, você perde essa potencialidade. Então, ela se torna um posicionador ruim, que ela fica mais rígida. Então, aí o gel de polímero de viscoelástico, neste caso, se sobressai. Então, obviamente, se você tem bons materiais, seu cuidado será facilitado. Mas você precisa entender e conhecer as características de todos esses materiais, tanto com o processo de compra, mas também para escolher, para selecionar na hora de utilizar para o seu paciente. E aí eu sempre uso uma frase, cara, que eu falo assim, que não existe o melhor posicionador. Existe o melhor posicionador para o seu paciente. Né? Então, a melhor superfície de suporte para o seu paciente. Existe uma mesa que ela é articulada, né, com discos de gel de polímero de viscoelástico, tudo linda, maravilhosa, que você consegue adaptar no paciente na posição prona, e aí você consegue não ter nenhuma área de pressão, né, nada que vá prejudicar o paciente. Por outro lado, né, se for um grande obeso, às vezes a estrutura da mesa pode pegar no paciente, o paciente pode desenvolver queimaduras extremamente graves. Então, por exemplo, assim, ela é uma mesa excelente, mas ela não é para todos os tipos de paciente, né? Então, entender a necessidade do meu paciente é tão importante quanto ter um ótimo dispositivo, uma ótima superfície de suporte. Então, nos hospitais que não têm as melhores possíveis, um conselho que eu sempre dou quando eu vou fazer um treinamento é para argumentar que mesmo tendo a melhor atitude possível, tendo feito o treinamento, com a sua ação ótima, ainda estão aparecendo algumas lesões, porque aí nesse ponto o que tem que mudar é a tecnologia utilizada. E aí existe a forma de argumentar baseado naquela ação que você fez, né? Então a nossa incidência de lesões, sei lá, era 60%. Depois que nós começamos a ter um cuidado melhor, caiu para 13%, mas desse 13% a gente não está conseguindo diminuir porque agora a gente precisa investir em tecnologia. Então, esse argumento numérico também cabe para a parte financeira do hospital, né, para que possa ter aí o recurso disponível. Mas sim, mesmo quando o hospital não tem praticamente nada, a nossa ação pode garantir ali a prevenção da lesão, com certeza. Então, a atitude é a alma do negócio. E até, Cá, a enfermeira ter esse conhecimento da escala, do que ela pode fazer e quais são as repercussões de não fazer, até para ela conseguir o recurso. Porque quando você mostra para a administração, porque esse tipo de lesão são lesões que o convênio, por exemplo, não marca com o custeio disso, porque... Então, hoje nós trabalhamos muito com indicador de qualidade da assistência e em vários hospitais por inúmeras razões, até para comparar a qualidade da assistência de um setor com o outro. Então, o que eu sempre falo? Para que serve um indicador de qualidade da assistência? O indicador de qualidade da assistência, ele serve para que a gente possa entender o que a gente pode melhorar naquele cenário. Então, por exemplo, a incidência de lesões por pressão é um indicador negativo da qualidade da assistência, certo? Então, se eu mensuro um indicador de qualidade da assistência desse tipo, lá relacionado ao cuidado no centro cirúrgico, eu identifico, né, a incidência X lá de lesões. Aquele número, depois que eu desenvolver estratégias para tentar diminuir, pode ser a minha moeda de troca com a parte financeira administrativa do hospital. Porque mostrando esse custo, a gente consegue. O próprio tempo de internação, a quantidade de dias que o paciente vai ter que ficar para tratar aquela complicação pós-operatória, no caso que foi decorrente do posicionamento, ele, além de segurar um leito e impedir que outro paciente se interne para que a cirurgia aconteça e o hospital receba, né,
o dinheiro relacionado a isso, porque o que dá dinheiro para o hospital é o número de cirurgias e ponto. Então, quanto mais cirurgias o hospital tem, mais ele recebe, seja ele público ou privado. E se você segura um paciente, você está segurando um leito. Então, além de você ter o custo do tratamento, você ainda está impedindo que entre o outro e que tenha o número de cirurgias diminui e, consequentemente, o rendimento do hospital diminui. E além de ter o custo daquele tratamento. Para custear as ações de cuidado, foi o que eu já disse, né? A gente pode utilizar ali como justificativa implementar o score da ELPO, por exemplo, no protocolo e você justifica implantar aquela ação. Mas quando você precisa melhorar materiais, a minha dica é usar o seu indicador de qualidade da assistência, mesmo pós-estratégias, mesmo pós-ações educacionais, e que você diminuiu até certo nível, não consegue diminuir mais, que você consiga argumentar com esses números. Então, o indicador de qualidade da assistência, ele serve muito para isso. E assim é palpável, né? Compreensível. Com certeza. E a orientação qualificada, né, Cá? Porque tem um hospital que eu atuo e que você faz toda a questão da orientação, né? E eles comentaram que eles faziam algumas ações que eles achavam que estavam abafando, né? E que quando você posicionou, né? Você falou, não, isso você poderia fazer de outra forma que seria muito mais eficaz. Eu acho que investir nessa orientação qualificada, né? E eu Com como certeza, nos porquês, né? Então, o treinamento, ele faz muita diferença nessa compreensão do porquê que você pode fazer diferente, né? Então, não simplesmente fazer um treinamento de na posição supina você faz assim, na posição prona você faz assado. Não é assim, não é uma receita de bolo. É você entender o porquê que você tem. Então, eu falo assim que para posicionar o paciente, o posicionamento é um desafio para todo mundo. Para qualquer paciente que você vai posicionar, é difícil posicionar. Sempre é difícil. Mas nós temos duas grandes dicas, que é garantir o alinhamento corporal do paciente e garantir que nenhuma proeminência óssea esteja sendo pressionada. Quando você não consegue, por exemplo, tem situações que a gente não consegue aliviar a pressão da região sacra. Aí você tem justificativa para utilizar tecnologias que vão redistribuir a pressão ali nessa área. Já que você não conseguiu aliviar, então vamos redistribuir, para não ficar um ponto, né, com mais pressão e com a chance de lesão. Então, assim, esse treinamento, hoje em dia, ele está sendo difundido de várias formas, né? Porque, por exemplo, hoje no Brasil, realmente, por conta de todo esse trabalho, eu acabo sendo uma referência de posicionamento, desse conhecimento, mas eu sozinha, eu não consigo ir a todos os lugares, você concorda? Então, hoje nós temos a certificação ELPO, que é uma certificação online, que ela capacita profissionais que podem desempenhar essa ação em outros lugares também, né? Então, a certificação ELPO é a única certificação no mundo em boas práticas de posicionamento. Então, aquele profissional que ele completa aqueles módulos, ele consegue desenvolver treinamentos desse tipo, como eu faço hoje também, né? Então, hoje em dia, a minha empresa, ela presta treinamentos ou ações, tanto para a pessoa física, que seria essa da certificação ELPO, nós fazemos a capacitação profissional em hospitais e também atendemos empresas, porque muitas dessas empresas que comercializam essas proteções, muitas vezes elas não sabem justificar todos os porquês para utilizar, porque não é só, né? Não é só aplicar ali e pronto, acabou. Você precisa entender por quê. Você precisa entender a melhor forma. Às vezes não é no calcânio que você vai colocar, porque o calcânio você consegue manter flutuante. Mas às vezes você precisa de mais nas costas, porque aquele paciente tem muitas proeminências ósseas nas costas, porque é um paciente especial. Então, assim, cada paciente tem a sua necessidade, né? As suas particularidades. E às vezes, se você coloca no protocolo, assim, uma coisa que você falou do convênio, às vezes não custear alguma ação de cuidado, né? Mas imagina que você colocou no seu protocolo, na posição supina vai colocar proteção nos calcâneos na região sacra. Então, você justificou 3 placas. Só que naquele paciente, você consegue deixar o calcâneo flutuante. Você não precisa usar nos calcâneos, está otimizando um custo. Por outro lado, aquele outro paciente, ele precisa de 6, entende? Então, assim, não pode ser em números. Você precisa entender o porquê que você tem que utilizar cada uma das tecnologias para justamente justificar o teu gasto, otimizar o teu recurso. Muitas vezes a área administrativa do hospital pode falar assim, não, eu investi, eu comprei aquelas tecnologias, comprei aquelas coberturas multicamadas, por exemplo, e a incidência de lesões não diminuiu, então eu vou parar de comprar.
que eu continuo a mesma coisa e eu estou gastando. A parte financeira do hospital vai falar isso. Mas às vezes porque estava utilizando de maneira equivocada, entende? Ou a pessoa vai julgar que aquele produto não é bom, aquela marca não é boa, vamos trocar o produto. E a lesão vai continuar acontecendo, porque o que precisa mudar, na verdade, é a ação. Então, esses treinamentos, essas capacitações, sim, elas são extremamente importantes. E eu adoro fazer no formato de simulação realística, porque é muito mais compreensível dentro da rotina de cada instituição quando você deixa eles fazerem da maneira como eles executam todos os dias, e depois você vai lá, junto com eles, pensar anatomicamente, fisiologicamente falando, o que você pode melhorar, né? Onde você pode aumentar o conforto daquela pessoa que está ali, e que não está anestesiada e pode falar, nossa, essa ruga do lençol aqui, pelo amor de Deus, estica esse lençol. Aí para de ser a professora chata que quer que o lençol fique esticadinho, né? Então não é porque ela é chata, é porque a ruga incomoda. Incomoda muito. Então são esses detalhes, assim, que nessas capacitações, tanto individuais como de instituições, nós conseguimos elucidar essas dúvidas ou até esclarecer esses pontos que podem ser melhorados, né? Então, isso é muito importante. A ELPO é indicada para avaliação de adultos, Certo. correto? Teremos uma versão pediátrica? Sim, essa versão pediátrica está me dando mais trabalho que o doutorado, Brasil, que agora nem é doutorado, eu não tenho prazo, né? Aí, mas o prazo é o comprometimento com a sociedade, né? Então a ELPO Kids muito em breve, ela vai ter como um spoiler aí alguns outros itens, ela tem mais itens do que a de adulto, mas as etapas de validação, elas são muito minuciosas, né? Então, tanto que a ELPO, que hoje nós temos de adulto, ela foi um doutorado, né? Então, isso demanda muito tempo, né? Nós estamos na fase de validação na prática, que é a validação preditiva, que é a mais importante, mas muito em breve nós a teremos. Mas a ELPO, como ela está hoje, ela foi sim desenvolvida para pacientes adultos, mas ela já foi validada em contextos com crianças, com o público adolescente. Então, a orientação para você utilizar a ELPO como ela está para o público menor de 18 anos é sempre usar o item 1, o score 1 no item idade, que é como se você é como se você estivesse, na verdade, anulando aquele item, mas mesmo assim os outros 6 itens da ELPO ainda conseguem dar uma avaliação preditiva suficiente para justificar o seu cuidado. Então, você pode utilizar a ELPO já, né, em qualquer pessoa, que isso vai com certeza te ajudar. Mas muito em breve, sim, nós teremos ELPO Kids. Se Deus quiser, em 2024, Brasil, será que sai? Até eu tô ansiosa. Você nos comunique e volte, tá? Volte nesse teste para falar com o nosso pessoal. Certeza. Esse bate-papo está ótimo e ainda tem muito assunto interessante pela frente. Continue conosco na segunda parte desse podcast na próxima semana. Você acabou de ouvir um episódio do Estericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Até a próxima!